Já estamos de volta. Cigarro eletrônico faz mal à saúde. E se faz mal à saúde, a Assembleia Legislativa é contra. Repórter Ismael Gama. Cigarros eletrônicos ou qualquer dispositivo utilizado para fumar em substituição aos cigarros tradicionais estão com a venda proibida no Maranhão. O dispositivo é usado para provocar simulação do ato de fumar, oferecendo ao usuário a mesma sensação, sem os riscos do consumo de substâncias cancerígenas de um cigarro tradicional. Mas o vapor liberado também contém substâncias químicas. O uso, principalmente entre adolescentes, tem preocupado a saúde pública. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cigarros eletrônicos e produtos semelhantes que contêm nicotina são uma estratégia da indústria tabagista para captar novos clientes. É uma substituição de um vício por outro vício. Ele traz a modernidade, porque ele vem com esse perfil de tecnologia, né? Alguma coisa nova, tem bateria, tem que, né? Como se fosse um celular, alguma coisa que combina muito com o estilo atual de vida. Teoricamente, ele tem aromas, né? Que a pessoa pode escolher e parece inofensivo, só que não é. A Assembleia Legislativa do Maranhão tem contribuído para o enfrentamento do cigarro eletrônico. Em 2020, o governo do estado sancionou as leis 11.253 e 11.345, que proíbem a venda e a propaganda de cigarros eletrônicos. As duas leis regulamentam a comercialização e publicidade desse acessório no estado. A venda só vai ser permitida quando houver autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi por curiosidade que o estudante Rafi Nasser começou a fumar. Com apenas 18 anos, já tinha optado pelo cigarro eletrônico, por achar o dispositivo mais saudável que o cigarro tradicional. Tem pessoas que não se incomodam com o eletrônico, que se incomodam com o tradicional, diz que a fumaça fede, incomoda, enfim. E acho que também tem ambientes. Por exemplo, eu posso fumar um cigarro eletrônico num ambiente fechado e um tradicional eu não poderia, né? Então, acho que esses dois fatores os que mais me faz usar o eletrônico hoje do que o tradicional, que é o fato de não incomodar ninguém que está perto de mim e também de usar no ambiente fechado, que eu posso usar o eletrônico, o tradicional não. Mas especialistas discordam. O cigarro eletrônico é tão nocivo à saúde quanto o tradicional. A fumaça e os produtos usados nos dispositivos podem inflamar o sistema respiratório. O uso constante pode causar doenças graves. Tem algumas substâncias que ele também produz que também são tóxicas e que também, a longo prazo, também podem fazer com que o pulmão inflamando continuamente desenvolva doenças malignas. Cigarro eletrônico também pode levar, gente, aos fumantes doenças malignas, como o câncer. O bom mesmo é não fumar, gente. Pratique esportes, faz bem ao corpo e à alma. Pense nisso. Agora você vai acompanhar no programa E-Lei os projetos de leis aprovados pelos deputados estaduais à espera de sanção do governo e outros que estão em tramitação na Casa do Povo. Projeto de Lei número 141/2019, de autoria do deputado Arnaldo Melo, que classifica a cidade de Alcântara como município de interesse turístico. Projeto de Lei número 508/2021, de autoria da deputada Andréia Martins Rezende, que institui a Semana Estadual de Combate ao Tráfico de Pessoas. Novas leis debatidas e aprovadas pelo Parlamento Maranhense, como a Lei número 11.730 do deputado César Pires, que institui o Dia Estadual da Abelha Tiúba no Maranhão. Lei número 11.731, de autoria do Poder Executivo, que institui o Sistema Estadual de Proteção às Pessoas Ameaçadas e o Conselho do Sistema de Proteção do Estado do Maranhão. Lei número 11.732, de autoria do deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos quanto ao registro e a comunicação imediata de recém-nascidos com síndrome de Down às instituições e associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência. Por fim, a Lei número 11.734, também de autoria do Poder Executivo, que institui o zoneamento ecológico econômico do bioma do Cerrado e sistema costeiro do estado do Maranhão. Maio é o mês de celebrar a Semana Nacional dos Museus, que guardam a nossa história,
numa escalada da vida que nos relembram fatos e toda a riqueza do passado. E em nosso estado existem relíquias que remontam às nossas origens e nos deram reconhecimento, inclusive mundial, da humanidade. Saiba mais com Joelson Braga. Os museus são importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo e responsáveis por manter vivo seu patrimônio material ou imaterial. O museu, diferente do que algumas pessoas pensam, não é somente uma casa que abriga, guarda e protege patrimônio histórico do passado. Ele é também um local de guarda e conservação da nossa história, mas ele é, acima de tudo, o local onde se fomenta a pesquisa, o conhecimento e a análise de um passado com vistas a um futuro que se quer. Todos os anos, em maio, é celebrada a Semana Nacional de Museus. A iniciativa é do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. No Maranhão, museus, casas de cultura e espaços museológicos estão participando do evento, onde estão sendo realizadas palestras, oficinas e visitas. Visitar um museu é viajar na história, é conhecer detalhes do passado que nos fazem compreender o presente. Estes canhões são testemunhas de uma batalha esperada e que nunca aconteceu. Eles estão no Forte de Santo Antônio da Barra. A edificação foi erguida no final do século XVII, na faixa de terra próximo ao canal de entrada da Barra do Porto de São Luís, antigamente chamada de Ponta de João Dias. Hoje virou Península da Ponta da Areia. Tombado pelo IPHAN em 1975, o forte é um exemplar único da arquitetura militar no Maranhão. Olha, o forte, quando ele vem com a sua edificação, obviamente, o próprio nome já diz, né? Era uma construção militar, a princípio para participar de combates, coisa que nunca foi registrado aqui, nesta área aqui. Então, ele ficou naquele momento para ficar mais fiscalizando entradas e saídas de embarcação. Durante muito tempo, esse espaço aqui passou em ruínas, ficou abandonado, quando nasce a ideia de restaurar, a importância de se restaurar. Na parte interna do forte temos o Museu das Embarcações. Aqui é possível conhecer um pouco da nossa cultura náutica e como embarcações simples cumprem o papel de transporte e de sustento de muita gente. As embarcações têm um papel importante na economia do Estado, porque elas servem de transporte e também de meio de subsistência para os pescadores. Elas, por suas formas e sua originalidade, são patrimônio cultural de São Luís. Além do mais, elas são resultado de 400 anos de experiência dos navegantes. O fato de São Luís estar em uma ilha e recortada por rios e igarapés dão características únicas às nossas embarcações. As formas das velas e as linhas dos cascos são os maiores diferenciais dos barcos maranhenses. A exposição mostra aos visitantes miniaturas confeccionadas por mestres. Esse acervo é permanente e as pessoas que aqui visitam conhecem desde a maneira da fabricação, de como é feita essas embarcações e a área onde essas embarcações ainda atuam, tem uma importância econômica para o Estado do Maranhão muito grande, essas embarcações, como meio de se deslocar entre os municípios, né? Esta importância dos museus enquanto espaço que desperte a curiosidade, estimule a reflexão, o debate e promova a cidadania, tem amparo em leis estaduais aprovadas pela Assembleia Legislativa. Como exemplo, temos a Semana Estadual dos Museus, que foi instituída no calendário oficial de eventos do Maranhão pela Lei 11.150 de 2019. Também temos a Lei 11.120 de 2019, que instituiu o Sistema Maranhense de Museus, SIM, reconhecendo a relevância destas instituições, que são instrumentos a serviço do conhecimento, da educação e da informação, é uma forma de contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade.
Museu é sempre um lugar aprazível, enriquecedor e balizador da nossa história, enobrecendo também a sociedade contemporânea do nosso estado. E uma visita aos museus é sempre uma melhor programação, muito interessante, muito atraente e significativa para todos nós. Gente, chegamos ao final do programa É Lei, sempre com o objetivo de levar até você as principais ações parlamentares desenvolvidas na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Durante a semana, várias reprises. Se você viu, tem a oportunidade de rever. E se não viu ainda, vai ter a oportunidade de acompanhar pela primeira vez o É Lei. Um grande abraço a todos, fique com Deus, até a próxima e cuide-se bem. Olá, nós estamos iniciando o programa É Lei, com o objetivo de apresentar à sociedade maranhense a produção parlamentar na Assembleia Legislativa, sempre mostrando leis que modificam o seu dia a dia em nosso estado. E no programa de hoje, você vai ver. A Assembleia Legislativa institui lei específica para dar garantia aos atingidos por rompimento de barragens no estado. No É Lei, a celebração da Semana Nacional do Museu no Maranhão. Ainda, você vai conhecer um pacote de ações parlamentares para a dignidade, inclusão e respeito às pessoas com síndrome de Down. Veja também, leis que proíbem a comercialização de cigarros eletrônicos em terras maranhenses. E mais, ações que combatem a violência e abuso sexual contra crianças. Toda sexta-feira, nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2, TV Max, canal 17 e também na Sky 309.2. O É Lei está no ar. Gente, as estatísticas mostram o tamanho do problema que nós temos no Maranhão com relação ao abuso sexual e toda forma de violência contra as crianças. A Assembleia Legislativa tem se debruçado sobre o tema com leis e ações para coibir a violência e dar segurança ao futuro do nosso estado. Veja a reportagem de Márcia Carvalho. Maio é marcado pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O dia de mobilização é o dia 18, um dia de conscientização contra o tipo de violência que ocorre o ano inteiro e pode matar ou destruir emocionalmente as vítimas. O abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes ainda é uma luta bastante atual. E com esses casos nós conseguimos notar vários danos psicológicos que precisam ser tratados dentro de um processo psicoterapêutico. Na capital maranhense, os registros são cada vez maiores. Em 2021, foram feitas 152 denúncias ao Disque 100 de estupro de vulnerável. Em 51 dos casos, o abuso foi contra crianças menores de 11 anos e em 92 dos casos, as vítimas tinham idade entre 12 e 17 anos. Nos primeiros meses de 2022, foram 40 casos registrados, 17 contra menores de 11 anos e 23 contra adolescentes de 12 e 17 anos. Já na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, foram 131 registros em 2021 e entre janeiro e fevereiro de 2022, foram registrados 40 casos de estupro de vulnerável na capital maranhense. O estupro de vulnerável, ela é com crianças e adolescentes abaixo dos 14 anos. E ela não tem necessidade de ser caracterizado a ameaça ou a violência, como acontece quando ela é acima dos 14 anos. E geralmente é feito pelo padrasto, pelo tio, pelo avô. Então são pessoas muito próximas da criança e que eles usam também falando que daqui é uma brincadeira, olha, eu vou te dar um dinheiro, ou deixa a criança brincando com o tablet enquanto vai lá e manipula as partes íntimas. Nacionalmente, os números são ainda mais alarmantes. Um levantamento do Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança
aponta que a cada hora, 5 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil. Entre as denúncias de violação dos direitos humanos contra crianças e adolescentes, 18,6% dos casos estão ligados à situação de violência sexual. Só em 2022 já foram feitas mais de 4.480 denúncias de violências contra menores para a Ouvidoria Nacional por meio do Disque 100. Um elemento muito importante nesse processo do enfrentamento à violência e ao abuso sexual é o cuidado que todos nós temos que ter com a privacidade da vítima, das circunstâncias e dos seus familiares, né? As crianças e adolescentes que têm condições de revelar, de reportar situações e que através desse relato nós conseguimos perceber que existe algo que precisa ser investigado, há um cuidado muito importante que todos têm que ter. Especialistas alertam que é possível observar sinais de que a criança ou o adolescente está sofrendo abuso. Ouvir a vítima é essencial para protegê-la do agressor. É muito importante que as pessoas olhem para as crianças, deem ouvido e acreditem nas coisas que elas falam, né? Que é um outro ponto que às vezes deixa muito a desejar. É bobagem, é imaginação. É importante a gente ouvir e acreditar na criança e que a gente, além disso, se mobilize. Faça a denúncia, chame o conselho tutelar, a polícia, qualquer outro órgão que possa ajudar e atuar para fazer essa violência parar. Canais de atendimento, delegacia especializada, promotorias e conselhos tutelares são os lugares onde as denúncias de crime contra crianças e adolescentes podem ser feitas. Os Centros de Referência de Assistência Social disponibilizam equipe multidisciplinar de apoio às vítimas. Nós temos 5 unidades em São Luís que fazem o devido atendimento e acompanhamento desses casos. Chega uma criança em situação de abuso e exploração sexual, nós temos uma equipe multidisciplinar, que é composta por assistentes sociais, psicólogas, advogado, que vai receber essa denúncia, que vai acolher, que vai dar os devidos encaminhamentos. Além disso, é importante fortalecer a rede de proteção. No Maranhão, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado estadual César Pires, trata da importância da capacitação escolar para identificar e prevenir situações de violência intrafamiliar e abuso sexual. Afinal, a prevenção é a melhor forma de evitar que crianças e adolescentes tenham o futuro comprometido. A Assembleia trata muito a sério essa questão da violência contra as nossas crianças. Cuidado, amparo e medidas que protejam as crianças são adotadas diariamente no Parlamento Estadual. Pois cuidar das crianças hoje é investir num futuro melhor para o Estado. O Maranhão tem uma lei específica que dá garantia e direito às populações atingidas por barragens. O nosso Estado tem mais de 50 barragens e pelo menos 12 apresentam riscos de rompimento. Quem explica mais é o repórter Joelson Braga. O Maranhão, ao lado de Minas Gerais, será uma das primeiras unidades federativas do Brasil a ganhar uma legislação própria que garante a proteção jurídica das comunidades atingidas por barragens. O projeto de lei de autoria do deputado Adelmo Soares foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Carlos Brandão. E agora virou lei. A Lei Estadual 11.687. É um sentimento que a gente tem de prevenção. Você sabe o que aconteceu aí em Minas Gerais, nessas barragens que foram construídas e depois destruíram a vida de muitas pessoas. Nós estamos agora colocando no Maranhão uma lei que possa dar garantias de direitos a essas comunidades ribeirinhas que vivem, né, na região dos atingidos por barragem. A lei cria uma política estadual e reconhece a diversidade das populações atingidas por barragens no Maranhão. Ao longo dos últimos anos, vários casos de rompimentos em barragens foram registrados, como o caso do município de Godofredo Viana, impactando na vida dos moradores. Mas o Maranhão possui dezenas de barragens e 12 apresentam um potencial de risco, como observa esta representante do movimento de atingidos por barragens no estado. O Maranhão tem mais de 50 barragens de diversos tipos, seja barragem de acumulação de água,
barragem de rejeito, termoelétricas, hidrelétricas, e entre esses diversos tipos de barragens que existem no Maranhão, tem pelo menos 12 barragens que apresentam uma maior preocupação, maior risco às populações. Um bom exemplo dessa preocupação é a barragem do Bacanga. Em 2007, problema na comporta causou inundação de várias ruas no bairro Saviana. Em 2014 e 2015, o problema voltou a se repetir, causando transtornos à população. A construção da barragem é antiga, do fim dos anos de 1960. Passou por algumas reformas, mas ainda causa preocupação aos milhares de habitantes que residem nas proximidades. Por isso, a política estadual é importante. Ela vem garantir direitos de reparação de danos causados pela instalação, operação ou rompimento de barragens, como explica o deputado Adelmo Soares. Então, antes de serem instaladas ou após instaladas, ou as que estão instaladas, a gente vai fazer uma audiência pública com todos os envolvidos, para que assim a comunidade possa saber seus direitos e a gente possa cobrar das autoridades aquilo que é de bom para a população. O rompimento de barragem é algo muito sério e Deus nos livre de consequências graves. Por isso, o Maranhão ganhou uma legislação específica para barragens, para dar garantia e segurança às comunidades que moram próximo às barragens. E isso é fundamental, né? Proteção a todas as comunidades. Dignidade, respeito, inclusão e amor são valores que se multiplicam no dia a dia das pessoas com síndrome de Down. Desta forma, um pacote de medidas foi instituído pela Casa do Povo para atender a demanda daqueles que vieram ao mundo para mudar a compreensão da vida pela sociedade. Quem nos conta é a repórter Milena Dutra. Sanília nasceu com síndrome de Down, mas está aí, estudando, aprendendo, vivendo. E ao lado da mãe, que tem orgulho do desenvolvimento da filha, a qual chama de princesa. Aí eu arrumava ela toda bonitinha, mas ela, porque ela é princesa, na rua todo mundo chamava ela princesa. Aí tem um dia passeando com ela e todo mundo ia olhando, porque ela é princesa. Aí quando começou, eu já coloquei no jornal, aí o pessoal já tirava a foto de jornal e aparecia na coisa do negócio. Olha só princesa que parece no jornal, né? A princesa Sanília tem uma rainha forte que não ligou para os obstáculos da vida, enfrentou os desafios e lutou para que a filha pudesse estudar e ter os mesmos direitos que uma criança sem qualquer tipo de deficiência. Fomos em todas as empresas pedir o passe livre para elas, foi uma conquista nossa. Paulo André também nasceu com trissomia do cromossomo 21 e aos 32 anos de idade está aprendendo a ler e escrever. Nunca é tarde. Cano, chinê, pamã, canudo, boné, can, for, punheta. Paulo e Sanília são atendidos pela APAE de São Luís, instituição que há 50 anos tem oferecido inclusão social e atenção integral a pessoas com deficiência, entre elas a síndrome de Down, por meio de serviços de assistência social, saúde e educação. O serviço da APAE ele é colocado à disposição, importante ressaltar, para todos os tipos de pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla. A síndrome de Down, né? Trissomia do 21, faz parte desse contexto e eles chegam para nós aqui a partir de 3 meses de idade, já passam por toda a parte de reabilitação, de estímulo, melhor dizendo, e a partir do momento que eles vão evoluindo nesse contexto, passam para a escolarização aos 6 anos. A síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. Isso ocorre no momento da concepção da criança. As pessoas com trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como acontece com a maior parte da população. O deputado estadual Duarte Júnior e a esposa Karen Barros esperam o primeiro filho, Luca, já com o diagnóstico da síndrome. A notícia motivou o parlamentar a lutar por melhorias às pessoas com trissomia 21. Para isso, criou leis que garantam políticas públicas às pessoas com Down. É uma luta antiga nossa, eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Muita gente fala, geralmente são casais mais velhos, pessoas de mais idade. Nós somos novos, então... A maioria não é. A maioria a gente já viu que não é, então nós não esperávamos, né?
mas já lutávamos sobre isso. São muitas dificuldades que eles enfrentam, assim, por terem esse cromossomo a mais, algumas condições são atreladas à saúde. Então, assim, tem a questão da cardiopatia, tem a questão da tireoide, são muito mais vulneráveis a doenças, né, respiratórias. Então, assim, vai ser uma caminhada longa, mas que com certeza Deus vai nos preparar diariamente para o Lucas ser de fato um menino muito amado. 12 projetos de lei de autoria do deputado estadual Duarte Júnior já foram aprovados aqui na Assembleia Legislativa e também sancionados pelo governo do estado. São propostas que beneficiam as pessoas com síndrome de Down, entre elas o diagnóstico gratuito e também a gratuidade em eventos culturais e esportivos aqui no estado. O pacote de medidas aprovado inclui ainda a lei que obriga hospitais públicos a proceder ao registro e à comunicação imediata de recém-nascidos com a síndrome de Down às instituições e associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no Maranhão. E a que dispõe sobre a inclusão e reserva de vagas na rede pública e privada de educação para crianças e jovens com síndrome de Down, entre outras propostas aprovadas. Vai desde a alteração do Estatuto de Servidor, pois hoje apenas a mãe de uma criança com deficiência tem uma redução de apenas 2 horas na sua carga horária para levar o seu filho nas terapias. Com essa medida que nós apresentamos, altera o Estatuto de Servidor e expande esse benefício também para os pais ou responsáveis e garante também um aumento na redução da carga horária de 50%. Além disso, projetos que obrigam empresas que prestam serviço à administração pública a contratar mão de obra de pessoas com trissomia do cromossomo 21, que é síndrome de Down, garante uma série de medidas de saúde, como a realização gratuita do cariótipo, do ecocardiograma. Afinal de contas, uma pessoa com síndrome de Down tem uma predisposição maior para problemas cardíacos, então é muito importante agir preventivamente. O deputado estadual Márcio Naiza, que também tem uma filha com síndrome de Down, a pequena Maria Helena, destacou a importância de projetos aprovados a favor das pessoas com trissomia 21, que possibilitem que todos, independente das condições sociais e financeiras, tenham direitos garantidos. Tem avançado, mas é preciso avançar muito. Nós temos aqui, a Assembleia votou uma série de leis agora, ajudando e fomentando e facilitando a vida de quem tem Down. Nós temos outros projetos de leis em encaminhamento, dando entrada também. A gente viu que recentemente, não só o Romário, mas outros políticos também têm dentro da sua família pessoas com Down e têm trabalhado muito nisso. Então, o importante é a gente tentar realmente diminuir essas diferenças existentes e essa lacuna que existe entre as pessoas, exatamente para dar oportunidade a todos. Olha, ações parlamentares como esta são dignas de aplauso, pois as pessoas que têm a síndrome de Down necessitam de todo o carinho, atenção, inclusão e amor do mundo. De parabéns à Casa do Povo. A seguir, você vai conhecer mais leis que mudam a sua vida. O ELEI volta já. Aguarda só um instante aí, que nós voltamos já pela TV Assembleia.